tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz à igreja que está aqui e à igreja que está em casa, assistindo. Hoje, com essa tecnologia, as distâncias desapareceram. Gente de vários lugares do mundo podem estar ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo e receber a mesma instrução. E muitas pessoas se convertem pela internet, muitas pessoas são curadas, tratadas e libertas através das ministrações e das pregações. Eu imagino se o apóstolo Paulo tivesse uma internet, o que ele faria, não é? Onde ele chegaria. Mas eu quero orar. Pai, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu santo e bendito nome, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, por esse ministério, por esta igreja, por esse líder que o Senhor colocou à frente desse rebanho, que tem um coração disposto, Senhor, a te servir e fazer a tua vontade. Esse congresso tem uma finalidade, Senhor, tratar vidas, tratar pessoas. E eu sei que o Senhor tem feito isso ao longo dos anos. Não está sendo diferente neste ano. Por isso, mais uma vez, eu peço ao Senhor, usa-me para o louvor da tua glória. Faz aquilo que aprove o Senhor escolher para fazer neste dia. Não que seja eu, mas que seja o Senhor através de mim a falar ao teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 1 Samuel, capítulo 1, é um texto longo, mas a palavra de Deus é vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E toda vez que eu leio a palavra de Deus, que ela entra no meu coração, ela faz algo novo. Não importa quantas vezes eu tenha lido o texto e quantas vezes eu ainda lerei o mesmo texto, sempre há algo novo de Deus para mim pela palavra. 1 Samuel, capítulo 1, está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Diga 2 mulheres. 2 mulheres, ai, ai, ai. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Diga filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Lembra que eu disse ontem para você que na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária, que tudo tem um sentido logos, informação, para você conhecer o conteúdo da história, mas tem uma revelação também que é o rema. Tudo na Bíblia tem o logos e tem o rema. Não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Deus não escreve como o homem escreve para chamar atenção. Se está escrito aqui que ele amava Ana, ele não amava Penina. Ele tinha 2 mulheres, uma tinha filhos e dava a ele filhos, a outra era estéril, mas ele amava estéril. Se ele amava estéril, eu posso imaginar, não é proibido, que a outra foi um arranjo para ele ter filhos, para ele gerar filhos, para ele ter uma família. E continua o texto. Ana, porém, dava porção dupla porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, a sua rival. Ai, ai, ai. Rival é rival. Aqui não é um arranjo de linguagem. Então,
Penina era rival de Ana, então não era uma relação tranquila. Não havia uma triangulação amorosa com calmaria. Não era plácida e calma essa relação. Rival é rival. A sua rival a provocava excessivamente. Penina provocava Ana, Penina era rival de Ana, para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim ele fazia de Ana em Ana, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Rival a outra. Agora presta atenção. Se você olhar daqui, você vai ver uma cena muito linda. Pessoas sentadas polidamente, educadamente. Se conversa por extrema necessidade, faz isso silenciosamente, baixinho. Há uma reverência dentro desse lugar. Imagine um lugar onde as pessoas iam uma vez por ano. Imagine um lugar de oração, adoração, oferta de sacrifícios, comunhão, onde acontecia isso uma vez por ano só. Imagine a importância daquele evento. O seu aniversário acontece uma vez por ano, o Natal uma vez por ano, Segredos do Coração uma vez por ano, é algo marcante durante um período longo. Então era um evento especial, um lugar especial, talvez roupas especiais. Era de mais importante aquele dia. E naquele dia, na tenda da congregação, a outra, a rival, a Penina, irritava a Ana. Diz que dava porção dupla a Ana, porque amava, e a sua rival a provocava excessivamente. Lembra que eu disse ontem? Não há nenhuma palavra bíblica que não seja explicativa e informativa do que nós precisamos saber. Provocar é provocar. Provocar excessivamente é provocar excessivamente. Exageradamente. Então, a Penina era uma encrenca na vida de Ana. Era uma encrenca. E aqui diz que de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, isso acontecia. De ano em ano, na tenda da congregação, no dia especial da celebração, onde todo mundo ia lá para congregar, a rival maltratava Ana, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Queridos, eu tenho muitas pregações que falam sobre filhos, paternidade, genealogia. É o Senhor que faz filhos. O homem não faz filhos. É o Senhor que faz filhos. Lembra que eu disse ontem que Davi disse: o Senhor estava tecendo os meus ossos, no ventre da minha mãe já sabia todos os meus dias. De modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado, minha alma sabe muito bem. É Deus quem forma. É Deus quem fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Você foi formado e tem um destino profético que foi dado para você antes do nascimento. Então, nós temos um destino profético que nos é dado antes do nascimento. Então, não temos um destino profético porque nascemos, mas nascemos porque temos um destino profético. Nascemos porque Deus tem um plano para a nossa vida. Jeremias nasce para ser profeta entre as nações. Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. Davi nasce para reinar sobre Israel. João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias, e por aí afora. Então é Deus que faz filhos, é Deus que usa o único portal legal que Ele tem para enviar um espírito para a terra. Legal que eu falo de leis, não é legal de joia. Deus escolheu que é pela barriga das mulheres que os espíritos virão para a terra. Temos 8 bilhões sobre a face da terra, todos eles passaram pelo ventre de uma mulher. Mas mulher não faz filhos. Mulher gera filhos que Deus recebe. Porque há um princípio espiritual. Leis espirituais. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Céu, mundo espiritual. Terra, mundo natural. Matéria, mundo natural. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural.
Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Por isso o Filho de Deus teve que nascer em carne. Por isso os espíritos que ele envia para a terra, ele envia pelo ventre das mulheres. Porque precisa ter uma casca, uma cápsula. Ontem eu falei da casca, vai descascar. É o corpo. Você é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. E o corpo é que é matéria. Espírito e alma são sobrenaturais, intangíveis, intocáveis. A matéria é que vai perecer. Você está me vendo aqui? A minha casca tem 75 anos de idade. Se a vida fosse um jogo, eu estaria na metade do segundo tempo. Tem mais passado que futuro, mas vai ter prorrogação e pênalti, eu já avisei. Ah, vai! Então, Deus não deu filhos para Ana. Resumo da história. Eucana fazia filhos em Penina e Deus dava filho para Penina. E não dava filhos para Ana. E por que Ana era estéril? Por causa disso. Assim fazia de ano em ano. Quando ia à casa do Senhor e a outra irritava, pelo que chorava e não comia. A rival provocava porque havia cerrado a madre. Então, qual era a implicação de Penina com Ana? Eu tenho filhos, você não tem. Olha minhas crianças, olha como eles são saudáveis. Olha que beleza, parecem com o papai deles. E você tem essa barriga seca, um ventre estéril, você não gera vida. E era opróbrio não ter filhos. Era um dos sinais de maldição, ventre seco, não gerar vida. Agora, escute bem. Assim fazia ele de ano em ano, e toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Não comia. Era dia de celebração, depois dos holocaustos, das oferendas, havia compartilhamento das carnes, comiam aquilo que Deus permitia que comesse. Havia celebração, todo mundo comia banquete. E Eucana amava Ana, e porque amava Ana, dava o dobro para Ana do que dava para Penina. Está escrito ali. Está escrito. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava. Eu dou o dobro para minha mulher amada. Ela não tem filhos, mas eu amo mesmo assim. E dava o dobro do que dava para a outra. Mas isso não fazia com que Penina olhasse para esse quadro e falasse para Ana: olha, se conforme, você não tem filhos, mas você tem o amor desse homem que eu não tenho. Ele ama você, ele dá o dobro para você do que dá para mim. Mas não. Agora, olha a continuidade. Então, Eucana, seu marido, lhe dizia: por que choras? Ana está chorando, não quer comer, Penina está irritando Ana, de ano em ano. Quanto tempo? Já nós vamos descobrir. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, eu posso imaginar que Penina tinha 10 filhos. É normal. Naquele tempo, naquela cultura, uma mulher ter 10 filhos. É normal. Pastor Otto, meu marido, a mãe dele, que nem viveu no tempo de Ana, viveu há 100 e tantos anos atrás, teve 10 filhos. Ele é o 9º filho dos 10. E eu costumo brincar com as mulheres, quando alguém chega para mim e fala: ai, pastora, eu não sei se eu quero filho. Aí a outra fala: eu só quero um. Aí eu falo para ela: olha, o Otto é tudebom.com, e é o 9º, hein? Se fosse você, tinha uma renca. Vou repetir. O Otto é tudebom.com e ele é o número 9. Quem sabe Deus tem filhos preciosos para você. E você está rejeitando. Feliz o homem que este deles aljava. Os filhos são herança do Senhor. Mas vamos lá. Quando Eucana falava para Ana: por que choras, porque estás tão triste, porque não comes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Me faz acreditar que Penina tinha 10 filhos. E espera aí. Quanto tempo demora para uma mulher ter 10 filhos, hein? Quem pode dizer? Quem pode dizer? Pelo menos 20 anos.
pelo menos 20 anos. Eu falei que o Otto é o 9º filho quando ele nasceu. Já haviam nascido os outros, ele é o 9º, e a mãe dele já tinha 30 anos gerando filhos. Pelo menos 20 anos, porque é uma gravidez. Não engravida quando amamenta, aí mais 9 meses de gravidez, aí nasce a criança. Então, fazia muitos anos que Penina atormentava a Ana. Fazia muitos anos que aquela mulher, que era rival, que era outra, infernizava a vida de Ana. Em 20 anos, os meninos que nasceram primeiro já estão adolescentes, já estão jovens. Uma renca de filho, o que nasce primeiro, ainda bebezinho, agora é moço, daqui é o adolescente, daqui é outro, tem aquela carreirinha de filho, escadinha. E eu vou dizer uma coisa para você, os filhos repetem o que os pais fazem. Os pais são referência para os filhos. Pode observar, uma casa onde pai e mãe falam palavrão, a boca do filho é suja. Os filhos olham para os pais, são modelos a serem seguidos. Então, se Ana era perturbada por Penina, devia ser perturbada pelos meninos também. E outra coisa, se na tenda da congregação, no lugar de reverência, Penina irritava Ana, o que você acha que acontecia dentro de casa? O que você acha que acontecia no ambiente doméstico? Todo mundo na mesma casa, esse bando de filhos, 2 mulheres. Imagine a encrenca que era. Eram tendas, não eram paredes grossas. E eu imagino que se Ana era irritada por Penina na tenda da congregação, em casa, esse perfil de mulher má devia fazer miséria. Certamente, na noite que ela dormia com Eucana, ela gemia mais do que precisava. E no dia seguinte ela acordava e falava, Ana, você escutou? Você viu que bom que foi? Claro, queridos. Eu vou dizer para você como mulher, quando mulher resolve ser má, é uma metralhadora a boca dela. A vida e a morte estão no poder da língua, lembra? E a mulher fala muito mais do que o homem. O cérebro do homem é produzido para ele falar de 2 a 4 mil palavras por dia. O cérebro da mulher, de 6 a 8 mil. Ela tem uma reserva técnica enorme para falar o bem ou o mal. Então, eu imagino que não era só Penina, mas os filhos de Penina faziam uma metralhadora em cima de Ana, de maldade. Então, vamos lá, Ana tinha um grande problema, muito grande, estéril. Desejava ser mãe, desejo do coração. Mas ela tinha um segundo problema, maior do que o primeiro, uma rival cheia de filhos dentro de casa. E não era uma rival qualquer, era uma dona encrenca dentro de casa. Mas o outro problema de Ana, que para mim era o maior, era um marido banana. Eucana era um banana. Porque como que esse cara não sabe por que ela está triste? Como que ele não sabe por que ela chora e não come? Porque choras, porque estás tão triste. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ah, mulher, por que você está chorando? Você tem cartão de crédito, você tem carro do ano, você tem iPhone, fica na tua, me deixa. Mais ou menos assim. Como que esse cara não bota ordem na casa dele? Como que esse cara não coloca tudo no lugar? Autoridade espiritual na sua casa, no seu lar, está vendo a confusão. Está vendo a mulher não comer, chorar, não se alegrar, ser espezinhada, e ele ama e dá comida. Ele dá comida, como se mulher fosse porco só para comida, tá bom. Eu acho que mais de 20 anos. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Lembra que eu falei para você ontem
que na Bíblia coração não é músculo cardíaco? Coração não é aquele músculo que bate e manda o sangue para todo o corpo humano. Coração na Bíblia é alma. É alma. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. E eu disse a você que a alma é a nossa parte, que tem emoções, sentimentos, relacionamentos. O espírito formado por Deus para relacionar-se com o mundo espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo, anjos de luz. É pelo espírito que discernimos coisas espirituais, é pelo espírito que chegamos ao coração de Deus. Ele é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. E a alma? Quando Deus fala para o homem lá no princípio do princípio, não é bom que o homem esteja só. Ele não estava só. O próprio Deus o visitava na viração do dia. Quem tem Deus todo dia, na viração do dia, não está só. Mas quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, está falando de semelhantes, de outras pessoas para se relacionar. Quando Deus nos dá alma, é para isso. Para termos relacionamentos, sentimentos, emoções, vontades, escolhas. Ontem eu disse a você que a alma é que leva o homem para o inferno. A alma que pecar só morrerá. É na alma que tem escolhas. É na alma que vamos escolher o bem ou o mal, luz ou trevas. É lá, é na alma. E a alma dessa mulher estava ferida. Aqui diz, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem via essa mulher na tenda da congregação chorando de ano em ano, talvez pensasse, nossa, como ela é ungida. Olha como ela se emociona com adoração, com louvor. Mas ela tinha um segredo no coração. Quem olhasse para essa mulher, podia imaginar, gente, que mulher sensível a tudo que está acontecendo à volta. Olha como ela chora. Mas não era de alegria. E nem de contato com o Espírito Santo que ela chorava. Era de sofrimento. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Lembra que na Bíblia não tem letra inútil, tem palavra desnecessária. Chorou abundantemente é diferente de chorou só. Ela chorou muito. Ela foi ao altar em prantos. Em prantos. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vai ser nazireu, vai ser separado, vai ser consagrado. Se o Senhor me der um filho, meu Deus, ele vai ser separado para o Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ana está chorando abundantemente, está falando entre os lábios, e o sacerdote olha para ela e vê aquela cena diferenciada de Ana após Ana, porque Ana após Ana ela está lá atrás. Chorando, chorando, chorando. Agora ela vem ao altar, ela veio ao altar. Algo diferente aconteceu. E ele observa a Ana, porque só no coração falava, no coração, olha o segredo do coração. Sendo colocado diante de Deus, ninguém sabia o que tinha naquele coração. O sacerdote olhava para aquela mulher e não viu uma mulher amargurada de alma. Sabe por que eu sei que não viu? Porque ele diz assim, até quando estarás tu embriagada? Ele pensou que ela estava bêbada. Ele olha para o choro daquela mulher, pensa que é um choro de bebum. É um choro de embriaguez. E diz para ela, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Mulher, para de beber. Ninguém viu o que tinha dentro daquele coração. Ninguém. Nem o marido. E agora nem o sacerdote. Mais um problema na vida de Ana. Queridos, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que estão nas igrejas. E os sacerdotes não estendem a mão para elas. Não marcam um gabinete para atender.
não escuta ninguém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge. Ele vive rodeado de pessoas. O gabinete dele vive cheio, é um diferencial no meio da igreja. O pastor Jorge está sempre disponível para as ovelhas que estão em desespero. Eu já vi pastor Jorge sair de jantares que nós estávamos 11 horas, meia-noite, para acudir ovelha, para acudir família. Ana tinha esterilidade, Ana tinha uma rival que a espizinhava, Ana tinha um marido banana e Ana tinha um sacerdote que era um zero à esquerda. Porque esse homem nunca viu essa confusão familiar dentro da igreja. Esse homem nunca viu que haviam duas mulheres, uma tinha um filho atrás do outro, um ano com barriga, outro ano com criança, um ano com barriga, outro ano com criança, e fazendo a outra chorar dentro da congregação. E esse sacerdote nunca chamou Eucana e falou: arruma a tua casa, rapaz. Coloca as coisas no lugar. Olha o que está acontecendo debaixo do seu nariz. E você não está fazendo nada. A sua mulher está emagrecendo dia a dia, sofrendo dia a dia. Sua mulher não come no dia da celebração. E você não vê nada. O Eucana era banana e o sacerdote era duplamente banana. Ela correu para o Senhor. Aonde ela podia ir? Só para o Senhor. Agora, olha a resposta dela, quando o sacerdote pensa que ela está bêbada. Ela fala: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha bem quanta coisa está aqui. É uma mulher de Deus, está na tenda da congregação, ano após ano indo adorar o Senhor, mas ela tem alma amargurada, versículo 10, versículo 15, espírito atribulado, versículo 16, excesso de ansiedade e de aflição. O que é isso? O que tem dentro desse coração? Quanto segredo! Mas só coisas dolorosas, só feridas. Segredos que a maltratam, segredos que destroem o dia a dia dela. Por que ela tem espírito atribulado? Se a alma é uma porção e o espírito é outra. Porque se o corpo é templo do Espírito Santo, a alma é o altar. Uma pessoa com alma atribulada, ela não consegue conectar-se com Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Lembra a história de Elias? Elias entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte, depressão. Elias é alimentado por um anjo, vai até o monte. No monte, diz que veio o vento, a chuva e a tempestade. Deus não estava no vento, na chuva, na tempestade? Como não? Deus está em toda parte. Mas o espírito dele estava angustiado, ele não ouvia Deus. Enquanto ele não se acalmou, ele não ouviu Deus. Uma alma atribulada não recebe do Espírito Santo. Se tem uma pessoa que nesse lugar com a alma atribulada, ela vai vir à igreja, vai vir à igreja, vai vir à igreja, vai sair do mesmo jeito que entrou. Há um bloqueio espiritual para ela receber o toque do Espírito Santo. Se o corpo é o templo, a alma é o altar. Não cantamos Minha Alma Engrandece ao Senhor, que é o cântico de Maria? Eu não estou embriagada, sacerdote. Eu estou em sofrimento. Eu tenho segredos no coração. A minha alma está atribulada, meu espírito está angustiado. O excesso da minha aflição é que me faz chorar. O senhor não vê, está tudo lá. Não é álcool, não, sacerdote. É dor. É dor. Então, versículo 17. Eu gosto da língua portuguesa.
É nessa língua que está traduzida a Bíblia para mim. Então, significa por causa disso. Está frio? Então eu vou botar um casaco. Está calor? Então eu vou botar uma roupa leve. Estou com sede? Então eu vou beber água. Como ela deu uma explicação, então mudou o comportamento do sacerdote. Não se desculpou, não deu uma palavra de consolo, mas disse o seguinte: vai-te em paz, o Senhor te conceda a petição que fizeste. Como assim? Ele ofendeu, chamou de embriagada, e quando ela justifica porque chora e o que ela vem pedir ao Senhor naquele dia, ele só dá essa palavra? Então o Senhor te conceda a petição que fizeste? Parece nada. Mas deixa eu contar para você o que acontece. O mundo espiritual é regido por leis, princípios espirituais. E tem um princípio que é o princípio da concordância. Havendo concordância na terra, há concordância no mundo espiritual. Quando dois ligam na terra, liga no mundo espiritual. É como se esse sacerdote dissesse: ok, está ligado. É isso. Ana disse: ache a tua serva mercê diante de ti. E se foi. E comeu. E o semblante não era mais triste. Espera aí. Ela veio ao altar em prantos, chorando abundantemente. Foi afrontada pelo sacerdote, contou a sua dor, expôs o seu coração, os segredos do seu coração, e o sacerdote: ok, que Deus te conceda o que você veio pedir. E quando ela virou, ela não estava mais triste. Mas espera aí, tudo lá estava igual. Penina e a sua renca de filhos estavam no mesmo lugar. O banana do marido no mesmo lugar. Nada mudou. O que mudou? O coração dela. Porque quando ela tirou o segredo, quando ela colocou diante de Deus, ela colocou no lugar aonde pode vir a cura. Ela colocou diante de um Deus que tudo pode, que tudo faz. Um Deus que transforma circunstâncias. Um Deus que move os céus, um Deus que coloca a vida no ventre. Um Deus que tira o opróbrio, um Deus que honra. Um Deus que faz. Mudou algo nela. Tudo estava igual lá. Mas aqui teve uma grande mudança. Quando ela virou, o semblante já não era mais triste. Olha, foi ato instantâneo. Vomitou a dor. Pronto. Já recebeu a cura. Vomitou a dor, falou da dor. Já chegou a hora de alegria. Sabe por quê? Porque quando ela limpou o coração, o altar foi limpo, o Espírito Santo pôde trabalhar. O altar foi limpo. Então o Espírito Santo agora pode derramar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. O Espírito Santo pode fazer isso. Tirou a craca, tirou a sujeira, desentupiu o canudo. Agora Deus pode soprar. E olha o que aconteceu. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, engravidou. Bingo! Engravidou. E teve um filho. Passado o devido tempo, teve um filho, que lhe chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. É de ano em ano que vai, de ano em ano que vai, e agora ele vai outra vez. Mas tem uma criança, que não é de Penina, agora é de Ana. Ela tem um menininho, deu o nome de Samuel. O Senhor ouviu, o Senhor curou, corpo, alma e espírito. Curou o corpo, ela engravidou, acabou a esterilidade, curou a alma, não está mais triste.
Curou o espírito, agora ela pôde ouvir Deus. E aí, ele vai para cumprir o seu voto de ano em ano. Ana, porém, não subiu. E disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Eu vou entregar o meu filho para Deus. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fique até que o desmame, confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Presta atenção, se você tem 10 filhos e vai dar um para o Senhor, não tem problema, sobra 9. Mas você só tem um. Para Eucana era indiferente, porque Samuel era o 11º, o segundo eu entendo. Pode deixar um, sobra 10. Mas para Ana era tudo. Para Ana era o melhor dela. Era o que mudaria a história dela, mudaria o opróbrio. Eu imagino o desejo dela de ir para a congregação e chegar com aquela criança e falar: olha, acabou a minha dor, acabou o meu opróbrio. Mas ela esperou, porque ela queria deixar o menino lá. E ele estava desmamado. Versículo 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor. E era um menino ainda muito criança. Pensa no que eu tenho dito. Não há palavra desnecessária na Bíblia. Se está escrito muito criança, não era só criança. Era muito criança. Quanto tempo tem essa menininha? 1 ano. Devia ter um pouco mais. As mulheres amamentavam até 2 anos. Devia ter 2 anos. 2 anos é muito criança. 2 anos não sabe nada. Precisa ser levado pela mão da mãe. E aí, ela o levou e apresentou ao sacerdote. Versículo 26. E disse: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Eu imagino o dia que Ana entrou na tenda da congregação, carregando Samuel pela mão. Eu imagino aquele menininho. Como todo menino pequeno, tem que ficar na mão da mãe. Eu imagino a alegria do coração daquela mulher. O Senhor me tirou o próprio, o Senhor realizou o desejo do meu coração, o Senhor limpou a minha dor, tirou a amargura de alma, o Senhor me deu um prêmio, o Senhor me abençoou, me deu um filho. Mas ninguém naquele dia, ninguém, olhando para aquele menino, podia imaginar que Deus não deu só um filho para Ana. Deus deu o grande profeta Samuel. Oh! Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele não só cura a nossa dor, Ele não só tira a nossa vergonha, limpa o nosso opróbrio, mas nos premia com muito mais. E a história de Ana pode ser a história de muita gente que está aqui. Gente que está aí com o coração ferido, machucado, escondido, não conta para ninguém. Adoece. Se você for para o Hospital do Câncer, ala terminal do Hospital do Câncer. Tem gente morrendo por amargura de alma, porque não perdoa alguém, ou a si próprio, tem uma culpa que não se perdoa. Células cancerígenas, células angustiadas, os oncologistas dizem, por causa dessa dor de não perdoar. Existem pessoas que estão aqui, estéreis, não de filhos de seres que saem de dentro dela, mas estéreis de projeto, estéreis de realizações, porque acredita que nunca vai vencer as etapas da vida. Não confia em ninguém. Eu não confio em ninguém, eu não abro meu coração, eu não confio em ninguém, eu não confio em ninguém. E você precisa confiar.
Você precisa abrir o seu coração. Você precisa expor aquilo que está aí. Colocar diante de Deus. E permitir que venha a cura. Na hora que a cura vem, os projetos de Deus vão começar a acontecer. Queridos, talvez você viva uma dor angustiosa, angustiante, dolorida, terrível, por uma traição que sofreu. Ana sofreu traição 20 anos. Libera isso. Libera isso. Entrega no altar do Senhor. Talvez você esteja de mal com Deus, porque tem uma incompreensão do seu marido, da sua esposa, alguém te espezinha, te maltrata. Perdoa. Libera. Libera. Destrava isso na sua vida. Solta isso. Solta isso. Entrega para Deus. Ele pode, num momento só, num único ato, limpar o teu coração, te curar e mudar a sua sorte. Ele pode fazer isso, queridos. Quem conhece a minha história sabe. Quem não conhece, corre lá para o meu canal oficial do YouTube. Tânia Tereza, vai escutar a minha história. Você vai ver que o tempo que eu vivia no lixão de Aquidauana, catando lixo, ferro velho para vender no ferro velho da cidade, ferro, cobre, bronze e alumínio. Eu acreditava no cão. Eu acreditava que eu não valia nada, que eu não seria nada, que eu era burra. Era a mensagem do diabo para mim. O dia que eu permiti a cura de Deus na minha vida, do abuso sexual, do abandono, da rejeição, eu comecei a escutar a voz de Deus, que é a voz da verdade. Não é a voz da mentira. E Deus tem para você coisas grandes e ocultas que você não imagina. Você precisa apenas entregar nas mãos dele tudo aquilo que você tem tido como motivo para ser ferido, ferida. Se o segredo do coração é bom, ótimo. Se o segredo do coração é amargura de alma, espírito angustiado, ansiedade, vomita isso tudo no altar, querido. Não guarda isso para você, não. Coloca para fora. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu desafio você a contar um ano. Um ano é o tempo que Ana teve para voltar. Ou talvez 2 anos para voltar àquele lugar. E voltou com o trunfo de carregar o menino dela pela mão. Eu não dou um ano para a tua vida estar completamente diferente. Eu não dou um ano para você ter um testemunho grande para contar. Você vir aqui e dizer, olha, eu estava no segredo do coração do ano passado e foi uma virada na minha vida. E foi uma virada. Pastor Lucas, missionária Mariana, vem ao altar. 1, 2, 3, de já. Eles trabalham comigo. Eu tenho uma equipe de libertadores que andam comigo. E no nosso ministério eles são levitas. E com a permissão do pastor Jorge, eu pedi para eles ministrarem uma adoração agora aqui. E essa adoração tem um sentido. Ela começa mostrando da grandeza de Deus. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que o seu opróbrio. Ele é maior do que tudo. Ele dá ordem às estrelas. Ele dá limites para o mar. Não há culpa, não há dor que prevaleça diante dele. Não há. Não há nada que fique em pé, que prevaleça diante desse Deus. E quando você se permite ser tocado por Ele, vem a segunda parte. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter saída, aquele que parece ser sua morte, Jesus muda a sua sorte. Ele opera um milagre. Ele opera um milagre. Tem um Samuel preparado para a tua vida, para acabar com a sua esterilidade? Tem.
com a sua solidão, com a sua vergonha. Não são homens que vão mudar a sua história. Não foi Eucana, nem foi Eli, nem foi Efinias, nem foi Finéias. Quem mudou a sorte de Ana foi Deus. E eu vou desafiar você nesse momento de adoração a você ter coragem. Se você precisa dessa cura, você ter coragem de sair do seu lugar como Ana fez aquele dia. Eu não vou repreender a sua dor, eu não vou repreender o mal, nada. Eu só vou concordar com a sua oração. Eu só vou fazer aquilo que o sacerdote fez. Concordou. O Senhor te conceda a petição que fizeste. É você que vai peticionar. É você que vai chegar aqui e vai dizer qual é a tua dor, qual é a tua ferida, qual é o teu segredo que te paralisa e que impede você de ter a vida abundante que Jesus quer te dar. Talvez até um pecado oculto que você não vence. Talvez uma perseguição espiritual terrível que o diabo tem vencido todos os rounds. Você precisa vir colocar isso diante de Deus. Você vai fazer a sua oração. Foi Ana quem fez. Ninguém orou por ela. Ela orou. Ela pediu. Ela disse a Deus o que ela precisava. Ela abriu o coração para o Senhor. Faz isso, abre a tua boca e ora. E fala para Ele. Fala para Ele o que você precisa. Fala para Ele. Fala para Ele. O Senhor está aqui te ouvindo, recebendo a tua petição, recebendo a tua dor, passando o bálsamo de Gileade no teu coração. Está trazendo a cura da tua ferida, limpando o teu opróbrio. Ele está aqui. É Ele que está aqui. É Ele que passeia no nosso meio. É Ele que faz isso. Presta atenção. Presta atenção. A única coisa que o sacerdote fez foi concordar com a oração dela. O Senhor te conceda a petição que fizeste, foi o que Ele disse. O Senhor te conceda, o Senhor te conceda, o Senhor te conceda, o Senhor te conceda, o Senhor te conceda a petição que vieste fazer. Eu falo isso para você agora. Eu ligo na terra para que o Senhor ligue nas regiões celestiais. Eu concordo com a sua oração. Concordo. Para que venha a mudança. Agora escute. O resultado daquele dia mudou a história de Ana. E vai mudar a sua também. É o mesmo Deus. Quando nós vimos para cá agora, à noite, eu olhei para o céu e tinha uma lua enorme, linda. Uma lua linda no céu. Se você não viu, vai ver quando sair. Aquela lua é a mesma lua que está narrada no livro de Gênesis. E é o mesmo Deus do livro de Gênesis. É o mesmo Deus de Ana. É Ele. É Ele que vai conceder a petição que você veio fazer. É Ele que vai mudar a sua sorte. E quando Ana voltou, tudo estava igual. Mas a vida dela nunca mais foi a mesma. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Volte para o seu lugar. Tome posse da tua vitória. Você não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Aquilo que você veio peticionar já foi liberado nas regiões celestiais. Em nome de Jesus.